A gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graça da parte de Deus, alegria, como nós já ouvimos aqui, por essa manhã de celebração linda, por tudo que tem sido na nossa vida nos últimos tempos, né? Tem sido um momento de muito cuidado da parte de Deus, de muito carinho. A gente está alegre sim, porque nós estamos sentindo muito amados assim pelo Senhor, amém? Convido você a ler comigo o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, hoje. Nós vamos ler os 9 primeiros versículos do capítulo 4 de Marcos. Marcos 4, do 1 ao 9. Palavra de Deus, momento importante, momento que hoje você vai entender o quanto para o Senhor é importante isso tudo. Marcos 4, do 1 ao 9. Amém? Encontraram aí? Diz assim, Evangelho de Jesus Cristo. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita. A 30, 60 e até 100 por um. E a seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, em nome de Jesus, amém? Tem ouvidos atentos aqui nessa manhã? Graças a Deus, né? Mas eu sei, quarta-feira, sabe, ontem à noite, esses últimos tempos, assim, no meu coração eu estou sentindo provavelmente a mesma coisa que Paulo sentiu quando ele escreveu 2 Coríntios 5,14, que ele diz assim, ó: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo me constrange. Eu estou me sentindo assim um pouco constrangido. Constrangido por quê? Porque eu fico pensando assim: como é que aquele ser fraco, cheio de problemas, insignificante diante de toda a criação, chamou a atenção do Todo-Poderoso? E mais, como assim eu poder meditar na palavra de Deus e saber que Ele continua tendo olhos para nós? Queridos, Ele não tira os olhos de nós, e sempre vem para nos dar uma oportunidade para enfrentar a vida, não é? Eu fico pensando assim, como assim saber que não fomos nós que fomos até Jesus, foi Ele que nos encontrou? Meu irmão, minha irmã, você se dá conta disso? Foi Ele que te achou, foi Ele que quis, Ele quis. Tudo só começou porque Ele teve e tomou iniciativa. Eu não sei se você se dá conta, nós não merecíamos nada da parte de Deus, nenhum mérito havia em nós. Ele viu que na verdade era um caos, Ele viu toda a ansiedade, Ele viu o desamparo, Ele viu os erros, mas mesmo assim, como o Bíblia diz aqui, Ele resolveu investir em nós, para que hoje nós sejamos quem nós somos, alguém que pode abrir a boca e declarar toda a glória que existe no nome de Jesus. Ele investiu em nós, Ele nos confiou uma obra maravilhosa, uma obra linda, querido, e mais ainda, porque Ele continua vindo todos os dias para continuar aquela obra que Ele iniciou lá atrás. Ele vem, e certa vez eu ouvi uma coisa, e eu tomei isso para a minha vida, eu ouvi isso há muito tempo, eu tomei isso para a minha vida, eu não esqueço. Quando Deus olha para nós, quando Deus nos olha, Ele não vê apenas como nós somos ou como nós fomos, mas como nós seremos. Vou repetir, porque eu nunca esqueci isso, eu não vou esquecer nunca. Quando Deus nos olha, Ele não vê apenas como nós somos ou como nós fomos, mas como nós seremos.
Os olhos de Deus estão colocados em um lugar. Em João, 1 João 3,2, ele diz a mesma coisa. Porque João diz assim: amados, amadas, agora nós somos filhas e filhos de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tem algo ainda em construção. O que Deus viu e vê, não é aquilo que nós somos, muito menos aquilo que nós éramos no passado. Aliás, eu quero que você entenda aquilo que Hebreus 10:17 diz, porque Hebreus diz assim, ó: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Isaías 43:25 diz: eu mesmo, o Senhor, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Presta atenção aqui. Significa que Ele tem muito pouco interesse no nosso passado, naquilo que você era, e faz questão de dizer que os nossos pecados Ele não vai se lembrar mais. Por quê? Por isso que eu estou dizendo, quando Ele olha para as nossas vidas, Ele não se interessa pelo que nós fomos, e nem pelo que nós somos hoje, muito mais Ele se interessa pelo que nós tornaremos a ser, como nós poderemos nos tornar, entende isso? É fundamental. Também por isso a Bíblia Sagrada diz que nós não somos aqueles e aquelas que olham para trás. Nós não somos aqueles e aquelas que olham para a direita e a esquerda. Nós somos como Hebreus 12, que diz que nós olhamos firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus. Esses somos nós. Portanto, presta atenção aqui. Não é o que nós fomos que interessa, mas o que nós seremos. Eu quero que você compreenda uma construção aqui hoje. Da mesma forma, nossa vida diante de Cristo não se avalia como ela era no início. Não é pelo início, não é como começa. Afinal de contas, sempre nós começamos diante de Deus cheio de fogo de palha, né? Cheio do fogo, tal. Mas Ele nos mede, presta atenção, pelo final. Se nós vamos continuar, se nós vamos perseverar, porque para Ele importa é como vai terminar. Em nome de Jesus, é como termina, isso é muito importante. Exatamente por quê? Porque Ele não está focado no que nós éramos, nem no que nós somos, mas no que nós poderemos nos tornar. E é por isso que Ele não desiste de nós. Por que Deus insiste tanto comigo? Por que Deus não desiste de mim? É porque Ele não está olhando para aquilo que você é, Ele está olhando para aquilo que você pode se tornar a ser. E aqui tem uma questão. Eu não sei se você está, mas você deveria estar muito constrangido diante desse Deus, diante de um Deus que nunca desiste de você. Você está? Ele não desiste de você, meu irmão. Ele não desiste de você, meu irmão, jamais. Por quê? Porque lá atrás Ele teve olhos para nós, você entende isso? Ele olhou, e como teve olhos, Ele nos encontrou, e sabe o que Ele fez? Ele semeou uma palavra em nossa vida, Ele semeou algo. Na ocasião, nós até levantamos a mão na igreja, nós dissemos que aceitávamos, nós confessamos que nós éramos pecadores, que nós somos, que dependemos dEle, por isso nós quisemos que Ele fosse o Senhor das nossas vidas. Lá atrás nós descemos as águas do batismo, e aí, pronto, glória a Deus, aleluia, já está bom, acabou. Não. Quem pensa assim não sabe nada, não conhece o Senhor. Porque nós vimos na abertura desse culto que aquele Deus, o Deus que começou a boa obra em nós, não vai desistir até completá-la na íntegra. Não vai desistir enquanto nós não formos aquilo que Ele planejou lá no começo. E assim, meu irmão, eu gostaria que você hoje comigo pudesse compreender esse querer de um Deus para cada um de nós, porque vida com Deus é um processo de crescimento, vida com Deus é um aprimoramento. Quando a misericórdia do Senhor nos alcançou, e nós não merecemos nada, foi tudo de graça, Ele agiu assim, pensando assim, porque Ele via e queria que nós nos tornássemos algo diferente do que nós éramos. E eu queria dizer para você, para te lembrar hoje, Ele deseja que nós sejamos algo diferente daquilo que nós somos hoje, meu irmão. Tanto que eu queria dizer para você, Ele veio hoje nos dar uma parábola para nos ensinar como Ele age na nossa vida e aquilo que Ele espera que nós nos tornemos. Você está compreendendo aqui onde é que eu estou? Essa é a nossa questão hoje. Porque o Evangelho hoje nos diz que novamente Jesus começou a ensinar na beira-mar. Mas uma multidão de gente tão grande estava ali, acotovelando, empurrando e como sempre querendo tocar nele. O que Ele fez? Ele teve que entrar dentro de um barco na beira d'água, deixou o barco na água e as pessoas na praia, e Ele sentou e começou a ensinar. O barco dentro da água, Jesus nele, e as pessoas na praia. E o texto diz que Ele ensinava todas as coisas por parábolas.
E Jesus começa a ensinar assim, dizendo: ouçam, o semeador saiu a semear suas sementes. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo ela brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham muita raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram os espinhos e sufocaram as plantas, de forma que aquela planta não deu fruto. Outra caiu ainda em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e 100 por um. Essa é a palavra do Senhor, essa é a parábola, esse é o enigma das nossas vidas nessa manhã. E esse ensino de Jesus aqui para mim e para você fala de 4 possibilidades. Mas deixa eu te confessar uma coisa. Eu compreendi pela primeira vez umas coisas nesse texto que eu nunca tinha pensado e nunca tinha compreendido. Sempre que a gente prega aqui, tem algumas questões aqui que são muito claras. Tem coisas aqui que não tem dúvidas, não vai mudar. Por exemplo, o semeador aqui é Jesus. Jesus é o semeador e ele semeia uma semente em novos corações. O quê? A sua palavra, ok? É isso que Jesus está falando aqui. Jesus é o semeador e a palavra que ele ministra na nossa vida semanalmente é uma semente que ele joga. E nós? Bom, nós somos o solo onde a semente é semeada, ok? Nós somos o solo que recebe a semente. Então a gente pergunta sempre aqui, quem somos nós, né? Que solo que nós somos? A gente fica questionando. Normalmente a gente pensa que o solo aqui são as diferentes pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra. É isso que nós imaginamos. E você pensa assim, nossa, lá na minha igreja tem um irmão lá que ouve a palavra, mas ele tem um coração tão duro que a palavra não entra. E sempre a palavra é roubada dele, porque o coração dele é duro. Mas tem aquele outro lá, sabe aquele outro? Aquele outro lá é cheio de entulhos. A história dele foi difícil, e por isso ele ouve a palavra, até entende, mas ele não se aprofunda nela, e a vida dele não muda. Ah, mas tem um outro irmão, lembra aquele lá de camisa velha? Aquele irmão lá, ele só fica focado nos seus bens. Ele fica focado nas coisas que ele deseja. E todas essas coisas sufocam a palavra que ele ouviu, e ele nem bem saiu da igreja, ele já esqueceu o que ouviu, a palavra morreu sufocada nele. E aí, graças a Deus, tem aquele outro irmão lá que eu conheci outro dia, aquele irmão é uma bênção, sabe por quê? Porque ele fica atento, ele ouve a palavra, ele recebe a palavra, e ele faz tudo direcionado por ela, e por isso a vida dele só dá frutos. Que bênção, graças a Deus. É assim que a gente pensa. A gente pensa, essa sempre foi a nossa leitura, que esse ensino de Jesus é sobre isso. Mas sabe o que ele me disse essa semana, meu irmão? Que, na verdade, Jesus não está falando aqui de 4 tipos de crentes e sobre como eles recebem a palavra. Mas ele está falando da minha vida. Ele está falando de mim. E está falando dos estágios que eu passo desde aquele dia lindo que ele teve olhos para mim. Eu quero te chamar para uma nova maneira de olhar para isso. Não é que na igreja tem alguns corações próprios e outros impróprios para receber a palavra de Deus. Não é que existem 4 tipos de crente, mas aqui é que o mesmo crente pode ser 4 tipos de solo. Eu estou falando de um processo aqui, você está entendendo isso, sim ou não? Queridos, presta atenção, desde que o Senhor nos alcançou com a sua graça, nós passamos por estágios na nossa vida, e neles, a gente é duro, o nosso coração é árido, é espinhoso, mas também ele pode ser fértil. Eu quero que você receba essa palavra de Jesus nessa manhã. E assim, o que a parábola de Jesus nos ensina, é que nós somos alcançados lá atrás, sem merecer nada, mas Ele semeou a sua palavra em nós, e de lá para cá, Ele não parou, e por isso continuamente essa semente tem caído em nosso coração, como oportunidade de transformação. Mas nós somos o que nós somos, em muitas situações nós somos obstinados na maioria das vezes, mas graças a Deus que Ele não mede por isso, Ele não desiste, e por isso Ele continua semeando, por isso Ele continua falando, por isso Ele continua insistindo em nós. Por quê? Porque Ele olha para nós e enxerga o potencial de nos tornarmos a ser aquilo que nós podemos ser se nós continuamos ouvindo as Suas palavras. Você entende o coração de Deus aqui? Por que Ele persiste tanto naquele sujeito infeliz que só faz besteira? É porque Ele está vendo outra coisa ali que você não consegue ver, que nem a pessoa consegue ver, em nome de Jesus. A palavra de Deus
tem poder para transformar as vidas, e ela tem. E muitas oportunidades, entretanto, nós somos esse coração cujo solo não é muito fértil. Mas veja, que nem por isso o semeador esqueceu de nós, ele não se esquece de nós, ele continua semeando em nossa vida, dia após dia. Eu fico imaginando o coração de Deus, quando Ele prepara, sempre manda uma palavra, Ele inspira uma palavra para a nossa vida, porque Deus deve estar olhando lá em cima e falando, e no coração dele está assim: eu tenho certeza que essa roça seca, árida aí, essa roça cheia de pedra, essa roça cheia de espinho aí, ela vai se tornar um solo forte e produtivo, eu creio nisso, e por isso eu vou falar com Ele, eu vou falar com ela. Pensa nesse coração, é isso que move, essa generosidade do coração do Senhor. Ele não desiste de nenhum de nós. Jesus semeia em todas as situações das nossas vidas. Ele está disposto a desperdiçar semente em solos ruins. Jesus desperdiça semente em terreno ruim. Ele semeia nos lugares mais impróprios deste mundo. A gente diz, não merece. Ele não tem conversa não. Ele semeia onde é mais impróprio. Para esse semeador aqui, não tem terreno bom, não tem terreno ruim. Tem simplesmente terreno, e terreno precisa ser semeado e está acabado. Palavra precisa ser pregada. Não tem eleitos aqui. Não é que ele elege um público certo para semear. Não é assim que ele funciona. Ele simplesmente semeia uma semente que pode fazer brotar e gerar vida. E isso ele faz porque para ele, essa é a única possibilidade que nós temos de crescer e nos tornar aquilo que ele sonhou lá atrás, quando ele nos viu. Entende aqui o Senhor? Entende aqui a palavra de Deus? Portanto, partindo dessa revelação, eu quero reforçar com você hoje esse processo, porque isso é um processo, isso é uma maneira de Deus agir, você precisa tomar posse disso, porque assim como eu sei que você também já foi alcançado lá atrás pelo Senhor. O Senhor já teve olhos para nós. E sabe o que Ele fez? Ele ministrou a sua palavra em nossa vida, tanto que essa palavra nos levou a nos render Ele, por isso que você está aqui hoje. Essa palavra nos moveu. Mas veja, aquilo que você era na época, estava longe de ser o solo fértil, para gerar os frutos que o Senhor desejava. E por isso de lá para cá, o semeador continua fazendo o quê? Semeando a semente no teu coração. Muita gente vai falar, não, já sei tudo. Mas, querido, ele não está semeando à toa. Ele continua semeando. Porque da parte dele, ele quer fazer de nós o jardim mais florido desse mundo. Não é suficiente. Jesus quer fazer da nossa vida o solo mais fértil, florido e cheio de frutos desse planeta. Mas para isso, nós temos que aprender com ele em que lugar nós estamos nesse processo dele semear e nós recebermos essa semente. Onde é que eu estou? De onde eu saí, como o Bill falou aqui hoje? Se ainda não saímos, nós temos que sair. Mas se nós saímos, onde é que nós estamos? E sobretudo, para onde é que eu tenho que ir? Qual é o passo que eu tenho que dar agora, em nome de Jesus, amém? Por isso eu quero pensar com você. Observe que nesse exato momento aqui, Deus está fazendo uma obra linda neste mundo, e muita gente tem visto isso. Deus está fazendo uma obra maravilhosa, e se você veio aqui hoje, sabe por quê? Porque você está no centro dela, você está no centro do coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim, não desiste de nós. E assim vamos entender aqui, esses 4 estágios que Jesus disse que nós poderíamos estar. Não cabe a mim dizer onde cada um de nós está, cada você analisar o teu. Onde nós podemos estar, nós que recebemos semanalmente a palavra de Deus. Quais as possibilidades de nós que vivemos nos relacionando com a palavra de Deus? Quais as possibilidades estão diante de nós? Que tipo de solo nós podemos estar sendo nesse exato momento? Entende o desafio de Jesus? Sim ou não? E eu vou dizer para você, lógico, 4. Que tipo de solo nós podemos estar sendo neste momento? Primeiro, um solo machucado e seco. Tem palavra sendo semeada na tua vida? Como isso vai ser recebido? Tem algumas formas. Primeiro, pode ser um solo aí, pisado, machucado e seco. E eu estou dizendo isso, porque Jesus disse nos versos 3 e 4, ouçam aqui, o semeador saiu a semear, e enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E eu já adianto que mais adiante, só para saber, Jesus explicou que a ave aqui é o diabo que vem e rouba a palavra que ele semeou. Ele mesmo falou isso. Antes de Jesus nos alcançar com a sua palavra, nós vivíamos, mas veja, a vida tinha machucado bastante. Eu não sei se você se lembra a sua, a minha machucou, né, Beth? Fazia mal, a vida pisou. Nós vivíamos, mas veja, a gente
Era muito mais. E por machucar, sabe o que a gente faz na hora que é machucado? A gente endurece. Meu irmão, esse mundo pisa. Esse mundo machuca. E assim a gente vai secando. A gente vai enrijecendo. Alguns ficam cascudo para burro. Defesa, porque o mundo pisa. O mundo machuca. O mundo faz mal. Naquela época a gente era cheio de justificativas. A gente tinha desculpa para tudo. Mas sabe por quê? Porque no fundo a vida tinha pisado muito e a gente foi secando, essa é a verdade. A gente vai virando um chão seco. Agora você sabe o que ele fez com esse coração machucado e seco? Ele jogou uma semente nela. Diante desse chão pisado e cascudo, ele semeou uma semente. Jesus, que absurdo, isso não vai. Deixa comigo que isso. Ele jogou uma semente. Eu quero que você compreenda isso. Jesus ministrou a palavra em nossas vidas. E ele diz, a semente caiu, mas o solo era duro, o coração era pisado e por isso a semente caiu e ficou lá. Caiu e ficou lá, e esse tipo de solo costuma ser duro, por quê? Porque insiste nos seus próprios caminhos secos. É difícil abrir mão do que sempre foi. No primeiro momento você olha, é difícil permitir que o Senhor mexa naquelas áreas da nossa vida tão esturricadas, a gente tem medo, os ouvidos ficam até agravados, a pessoa tem dificuldade de ouvir o que ele fala. Nós estamos na igreja, dá medo, dá vergonha, nós estamos na igreja, mas a nossa história, a gente aceita Jesus, mas existe muito de nós ainda, muito daquilo que fizeram conosco, da nossa história, daquilo que a vida fez. E aí presta atenção, Jesus ainda não é a única possibilidade que nós temos, porque nesse momento tem muito do nosso querer. Imagina Deus nos chamando, nos alcançando, semeando uma semente, mas ainda tem muito de nós naquela história. A gente sabe que Jesus é maravilhoso, mas a gente insiste nas nossas teimosias. Por quê? Porque o coração ainda é duro, a gente está enrijecido, a gente está com um muro diante de nós, duro. Agora você sabe o que ele faz diante de toda essa dureza? Ele não para, ele continua semeando. Quanto mais duro, mais ele semeia. Por quê, querido? Em nome de Jesus, Ele quer que um dia essa dureza seja quebrantada pelo poder que há na palavra de Deus. Presta atenção, toda sequidão, toda dureza tem que cair por terra em nome de Jesus. E nós temos que superar isso para nos tornar aquilo que Ele sonhou e por isso, pelo que Ele nos chamou a ser. O semeador continua semeando. E se antes era tão duro a ponto da palavra não conseguir penetrar, o diabo até roubar, porque se não penetra fica ali, ele não desiste, ele continua semeando, continuamos ouvindo a palavra, e vai até que a gente melhora, vai até que a gente dá uma melhorada, mas aí a gente melhora e existem outros desafios a serem superados. E depois que a gente melhora, a gente pode se tornar um solo árido entulhado de pedras. Está entrando comigo na parábola? Num primeiro momento, um solo árido entulhado de pedras agora. Melhorou já. Porque o segundo exemplo de Jesus aqui é um solo em que foi semeada a semente, a palavra foi pregada, mas esse solo era cheio de pedras, e por isso a palavra até entrou. Compreendeu a palavra, mas tinha muita pedra. E a palavra não criou muita raiz, ficou na superfície. A compreensão ficou só do lado de fora. E logo ela foi esquecida. Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei recebendo isso para mim. Logo a gente esqueceu. Diante da primeira dificuldade, Jesus disse, diante da primeira perseguição, esqueceu a palavra. Que solo é esse? É a nova etapa da nossa relação com a palavra de Deus. Se antes era tão seco, que a palavra não entrava nem no ouvido, agora ela já entra, ela já vem aqui na cabeça, a gente compreende, mas não cria raízes, a palavra entra, até germina, porque nós entendemos, mas é superficial e ela não aprofunda. E logo ela pode ser esquecida. Eu quero que você entenda porque palavra de Deus é projeto para a sua vida. Presta atenção. O segundo estágio aqui dessas possibilidades de nos relacionar com o Senhor para crescer, para nos tornar aquilo que Ele espera, é nos relacionar com a palavra, ouvir, mas recebê-la de forma superficial, exterior. Se é superficial, é porque não se aprofundou, certo? Porque não se aprofunda, e assim está na igreja, mas tem um relacionamento raso com a palavra de Deus. É uma pregação lá, o pastor pregou. O pastor falou lá, glória a Deus, que palavra. Ótimo, você entendeu, que bom, mas e aí? E aí, qual é o nível? Presta atenção aqui,
A palavra, diz a Bíblia, é fonte de cura, a palavra transforma, a palavra salva. Mas apesar de ouvir tudo isso, as coisas não mudam. Por que não mudam aqui? Fico pensando, será que Tiago 1 estava errado quando ele disse que a palavra gera vida e ela salva? Será por acaso que Pedro estava errado quando em 1 Pedro 1,23 ele disse que a palavra regenera e faz nascer de novo? Será por acaso que João estava errado em João 8,32 quando ele disse que a palavra é a verdade que liberta? Será que Paulo estava errado quando ele disse em Romanos que a palavra produz fé, que a palavra nos salva? Será que tudo isso está errado? Eu queria dizer para você, não, tudo isso é o que a palavra pode fazer, mas presta atenção, ela não vai fazer nada disso se nós estivermos entulhados, cheios de pedras, porque se nós estivermos assim, Jesus vai semear, ele vai jogar a semente, mas apesar de nós ouvirmos e entendermos, vai ser superficial, vai ser raso, e não vai ser aprofundado em nosso coração, e não vai transformar a nossa vida. Às vezes a gente fala, vai para a igreja, Deus fala, a palavra fala, uma pessoa não muda. Você tem que entender onde nós estamos, a responsabilidade aqui é nossa, não muda, fica só na compreensão. Segundo Jesus, quando nós chegamos aqui, nós não aceitamos assumir compromissos com Ele. Nós ainda não queremos nos envolver, nós não queremos pagar o preço de renunciar a nós mesmos em prol do reino de Deus. Esse é o problema de Jesus. Vai ser perseguido por causa disso aí e vai abandonar. E eu quero que você tome... Não aceitamos o preço de caminhar com Ele, porque quem aceita, Jesus vai, você também vai. Quem aceita, Jesus vai para o deserto para orar, eu também vou. Jesus vai para o barco, eu pulo dentro também. Jesus, querido, Ele pega a cruz, eu tomo a minha e vou atrás dele. Quer dizer, quem aceita, nós não pensamos no que nós vamos ganhar, nós seguimos com Ele porque é tudo que importa. Agora, quem fica no superficial, Jesus vai e a gente fica esperando. Jesus fala e a gente, tá bom, Jesus, obrigado, até amanhã. Eu quero que você entenda isso. Lá atrás, a Bíblia diz que não fomos nós, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes de tudo, e por isso Ele nos alcançou e fez o quê? Ministrou uma palavra. E se em um primeiro momento o nosso coração era duro, Ele não desistiu, Ele continuou semeando, e por isso deu uma amolecida, sabe? Deu uma amolecida. Mas ainda está árido e cheio de pedras, cheio do quê? Das nossas medidas. E por isso ele pregou, mas a semente ficou superficialmente, até brotou, até entendeu, mas foi esquecida de Jesus aqui, porque não era tão importante aquilo que eu ouvi. Não entendeu o propósito. Nessa etapa, está muita gente que se engana, achando que seguir Jesus é moleza, que é vida fácil, que é vida sem dificuldade. Sabe qual é o problema disso? O problema aqui é que Jesus disse que assim, a relação com Ele é muito rasa. Relação rasa com Jesus, relação de quem não se envolve com a obra dele, não tem raiz, é frágil. É frágil quando o sol vem, quando a dificuldade vem, a planta seca, não tem estrutura para suportar e abandona tudo. E não consegue ficar em nome de Jesus. Mas, se muita gente está nesse estágio aqui, eu estou no 2, sabe o que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele continua semeando. Ele não para. Ele continua ministrando, Ele continua falando. E assim a gente avança mais uma etapa. E aí nós podemos nos tornar um solo, ainda encantado com as coisas desse mundo, precisando vencer a si mesmo. Outro estágio. Ele continua jogando a semente, Ele continua falando conosco, e você vai para a igreja, Jesus continua ministrando. E aí a gente ainda está encantado com muita coisa, e a gente precisa estar vencendo a nós. E aí Jesus está falando isso nesse passo novo, no versículo 7, porque ele diz assim, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. E ele mesmo explica mais adiante, a semente lançada entre espinhos é a pessoa que ouve a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, os enganos das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera, ela não dá fruto. Jesus explica. Mas veja, lá atrás, Ele teve olhos para as nossas vidas, Ele veio e Ele semeou uma palavra, e por isso nós começamos uma nova etapa, uma nova história. Mas no início a gente era durão, no início a palavra não penetrava, a gente não permitia, a gente era rocha, aliás a gente era seco, nem rocha era. Mas Jesus não desistiu, Ele continuou semeando, Ele continuou enviando a palavra, e por isso nós amolecemos um pouco, e por isso ainda... mesmo mole, tinha muita pedra ainda, tinha coisas atrapalhando, tinha muito empecilho, muita desculpa, e tudo que o Senhor ministrava ficava na superficialidade, entulhada no meio de um monte de coisa. Eu lhe pergunto, ele desistiu?
Ele continuou semeando. E agora nós melhoramos mais ainda. Agora nós melhoramos mais um pouco. Mas ainda tem outros enfrentamentos a serem vencidos. Ainda tem coisas a serem superadas. Porque mesmo quebrantados pela palavra, ainda nós temos que nos desvencilhar dos enganos e dos anseios dessa vida. Porque tudo isso impede que a palavra cumpra o propósito pelo qual ela foi proferida. Lembra Deus falando? As minhas palavras, aquela que sai da minha boca, não vai voltar para mim enquanto ela não cumprir o propósito que eu enviei. Jesus, mas não funcionou, eu vou falar de novo. Mas não deu certo, eu vou pregar de novo. Mas ele vai domingo lá, eu vou dizer para ele outra vez. Presta atenção, em muitas situações, os espinhos são as grandes preocupações dessa vida. Os espinhos aqui é o que a gente precisa fazer para sobreviver. É muita conta para pagar, meu irmão. É muito filho para educar. É muita coisa que é exigida na nossa vida. São essas preocupações, são os espinhos. Às vezes preocupações com as riquezas, com o dinheiro, gastando tempo precioso focado no que é material. Às vezes aqui é toda a ansiedade de uma vida que precisa atender às expectativas do mundo. E você fica ansioso, os medos, os traumas que fizeram, a gente adoece. Diante de tanta insegurança, ansiedade, a gente adoece. E Jesus diz que tudo isso está sufocando a palavra semeada em nós. Jesus semeia, recebe a palavra, entendeu, mas ela fica sufocada diante das ilusões desse mundo. E assim a pessoa não consegue se apossar da palavra como fonte de libertação. Ela não consegue se libertar, e apesar de Jesus ter ministrado, as ansiedades, os medos, os traumas, os interesses desse mundo acabam sobressaindo e sufocando aquilo que Jesus disse. Isso é tão importante para mim, porque assim, eu sei que aqui está a fonte de libertação, de cura, de transformação, de salvação, e a gente não pode sufocar isso. A gente tem que deixar que... E Jesus, está difícil, eu vou falar de novo. Eu vou ministrar outra vez na vida dela. Solo cheio de espinhos é solo que não depende de Deus, mas depende de si mesmo. E por isso é um solo confuso, porque não sabe muito bem lidar com os problemas e com as ansiedades da vida, não sabe. Fica meio perdido, vive em conflito, apela para coisas que são fugas, na verdade. Não encara a realidade. O solo com espinhos é um estágio mais avançado da nossa relação com Deus. Nós estamos aqui mais aprofundados na palavra, nós somos mais sensatos, externamente nós já resolvemos muita coisa, mas dentro de nós ainda tem coisas a serem superadas. Percebe aqui nós caminhando diante do Senhor, e Ele falando, eu não vou desistir de você, eu te chamei, você é meu, você é minha, e nós vamos chegar lá. O que eu planejei para você vai se cumprir. Como? Eu vou ministrar na tua vida, eu vou te ensinar, eu vou falar. Mas Jesus, eu estou aqui, ansioso. Tudo bem, mas está sufocando a palavra, eu vou te falar. E ele continua, meu irmão, em nome de Jesus. Nós já caminhamos bastante, a palavra já entrou nos nossos ouvidos, nós já entendemos, e ela precisa então descer para o nosso coração, mas ela não consegue, porque quando ela chega lá, está cheia de ansiedade, está cheia de expectativas, o coração está cheio, e a palavra não entra, não transforma, não muda. Está entendendo aqui o terceiro estágio? Está entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não faça dessa manhã a manhã mais triste da sua vida. Jesus está interessado em você, em nome de Jesus, amém? Jesus já nos ajudou a vencer a dureza, já nos ajudou a vencer as pedras, mas ainda nós precisamos vencer a gente mesmo. Nós precisamos vencer o próprio eu. Eu conheço muita gente que está aqui, já saiu de lá de onde estava, já tirou um monte de miséria, de entulho, de tranqueira da sua vida, um monte de pedra, um monte de empecilho, já, mas aqui não consegue vencer a si mesmo. Nós temos que vencer o próprio eu. E Jesus faz o quê? Ele continua semeando, glória a Deus por isso, ele continua jogando a semente. Sabe por quê? Porque ele está olhando para você, ele está olhando para mim, enxergando nem aquilo que nós mesmos conseguimos enxergar. Ele está enxergando coisas que nós não vemos, ele enxerga o que nós podemos nos tornar, ele enxerga, querido, assim, ele não desiste. Por isso, pela graça de Deus, nós temos que ser aquilo que ele sonhou no primeiro momento, desde que ele nos chamou, quando ele nos viu. Por isso ele não desiste, você entende isso? Aquilo que ele sonhou, o quê? Que nós temos que ser um solo fértil e feliz, que foi para isso que ele nos alcançou. O que Jesus vê em nós, ele termina a sua parábola de dentro do barco, nos versículos 8 e 9, dizendo, outra semente caiu ainda em boa terra, germinou, cresceu,
floresceu, deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. E ele acrescentou: aquele que tiver ouvidos para ouvir, que ouça o que eu estou falando em nome de Jesus. Compreenda isso, meu irmão. Quando o Senhor teve olhos para a nossa vida lá atrás, Ele semeou algo em nosso coração, Ele jogou algo. Mas isso que o Senhor semeou, eu queria dizer para você, não foi, não vingou. E Ele parou? Ele continuou. E Ele fez isso não porque nós merecíamos, não. Não é porque nós somos eleitos, não é porque Ele viu em nós o que ninguém via, nem nós mesmos. Jesus não viu o que nós éramos. Jesus não vê o que nós somos hoje, porque Ele vê o que nós podemos e precisamos nos tornar. E por isso Ele jamais desiste de nós. E Ele continua semeando em nossa vida todos os dias. Ele é Deus. Ele é o que Ele é. Ele não muda, você sabia disso? A Bíblia diz que Ele não muda. O Senhor era lá naquela época, Ele continua sendo hoje nessa manhã, e Ele vai ser eternamente. Da mesma forma a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é eterna. Mateus 24:35 diz que os céus e as terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, porque elas serão eternas. Em nome de Jesus, toma posse disso. E por isso Ele continua semeando na tua vida. Aleluia. Ele continua semeando. Entretanto, querido, para a gente nos tornar aquilo que Ele viu lá no início, que eu não sabia que Ele viu. O que Jesus viu em mim, pelo amor de Deus? Aquela coisa lá, Ele viu. Ele viu que você nem sabe que você era e que você pode se tornar. Para que aquilo que Ele viu se torne lá, nós temos que entender que a colheita depende dos estágios que nós temos que passar. Um processo de crescimento. Nós temos que passar. Nós temos que prosseguir, nós temos que melhorar, nós não podemos nos conformar. Para que a vida mude e nós sejamos aquilo que o Senhor imaginou lá no início, nós temos que aceitar mudar a estrutura da nossa vida. Esse chão aí tem que ser afofado em nome de Jesus. Jesus vai vir com um arado aí, vai levantar essa terra e vai revolver essa terra em nome de Jesus. Porque é importante demais isso. Se antes a gente era duro, a palavra não tinha nenhum efeito nas nossas atitudes, a gente continuava a fazer o que a gente sempre fez. Lembre-se, nem por isso Ele desistiu de nós, Ele não desistiu de você. E Ele continuou semeando. Se tem gente aqui nessa manhã que não está nem ouvindo aqui o que eu estou falando, porque tem. Sabe por quê? Está duro. A minha esperança, a minha gratidão é saber que Ele vai continuar semeando. E um dia essa palavra vai entrar em nome de Jesus. E se mesmo assim nos enchemos de justificativas, se nós colocamos empecilhos para fazer o que a palavra está pedindo, lembre-se, Ele continuou falando. Se dentro do nosso coração ainda tinham ansiedades, apegos, desejos, ainda sufocando o poder da palavra, de transformar a nossa vida, de nos fazer felizes, Ele ainda não parou. Você ouviu aqui, a boa obra ainda continua sendo feita na sua vida, e vai continuar sendo feita até o dia que ela for completa. Em nome de Jesus. Tanto que Ele veio aqui hoje novamente, e Ele está fazendo o quê? Semeando uma palavra, sim ou não? Por quê? Porque o que Ele viu desde o início é um ser humano, feito à imagem e semelhança de Deus, mas que estava meio perdido. Por que Jesus não julga ninguém? Porque Ele sabe que aquela pessoa não é aquilo foi o que foi feito dela, ela não é aquilo foi feito nela, mas vai cair por terra em nome de Jesus, através do poder que é na palavra de Deus. E Ele sabe disso, nós somos isso, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Um ser humano que Deus ama, mas que estava longe, que estava vazio, perdido, aflito, fraco, desesperado. Por isso que Ele fez? Ele falou conosco, Ele ministrou, porque Ele sabe que nós não éramos aquilo. Não. E assim pode ser que muita coisa mudou. Aliás, pode ser não. Eu tenho certeza absoluta que muita coisa mudou na tua vida. Mas, querido, não se conforme e ache que já acabou, não. A boa obra não acabou, ela só começou. E Ele não vai parar até que se cumpra tudo aquilo que Ele começou, porque você ouviu aqui, Deus termina o que Ele começa. Deus termina o que Ele começa. Ele continua falando, porque Ele quer fazer de você um solo fértil e feliz. Ele quer fazer de você aquilo que Ele viu desde o primeiro. Ele viu uma pessoa que pode frutificar, uma pessoa que pode melhorar, uma pessoa que pode ser muito mais plena e feliz, e fazer todo mundo à sua volta também feliz. É isso que Ele pretende. Ele veio em você uma pessoa que pode ser uma ferramenta no reino de Deus para melhorar esse mundo e fazer que esse mundo seja melhor. Foi isso que Ele viu. Ainda não está, mas eu vou falar com Ele e Ele vai. Porque Ele vai semear em nome de Jesus. Ele olha para nós e vê pessoas felizes pelo imenso prazer de fazer parte do reino de Deus.
Nós começamos esse culto ouvindo aqui que a gente tem que estar alegre, né? O meu Deus está sempre estar alegre, é verdade. Por quê? Porque sabe que todo mundo tem que estar alegre, a felicidade tem que ser para todo mundo. É isso que o Senhor vê. Pessoas que têm prazer em cantar que Jesus é único que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida que existe nesse mundo, e nós temos prazer nisso. Semear essa semente maravilhosa no mundo. Ele vê não uma terra seca e pisada pela vida, machucada. Ele vê uma terra fértil e que a semente vai dar frutos e frutos em grandes quantidades. É isso que ele vê. Às vezes a gente vê uma situação, a gente julga. Ele não julga, ele fala isso aí, ele vai mudar, deixa comigo. Aleluia. São pessoas que escolheram viver de uma forma mais profunda diante dele. É isso que importa. Não é superficial. Não é uma terra pedregosa, não é uma terra macia, que a palavra de Deus vai cair, fofadinha, e chega e ela fica ali, e ela frutifica, e ela brota. São pessoas que se deixam pastorear por Jesus, por isso elas não são confusas, elas não estão vivendo de um lado para o outro, não, elas têm um pastor, elas têm um bom pastor. Ah, não são terra cheia de espinhos, não, é cheia de rosa, é cheia de lírio, é terra cheirosa, é terra cheia de vida. Em nome de Jesus, é o plano de Deus para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Para onde você colocar a planta do seu pé, amém? Então presta atenção, eu vou terminar dizendo uma coisa para você aqui, meu irmão, minha irmã. Desertos, para Deus, podem se tornar em jardins, é promessa dele. Desertos secos, esturricados e cheios de pedras e espinhos, podem se tornar em jardins. Sabe quando? Desde que o jardineiro não desista. Tal como o semeador aqui de Jesus está falando na sua parábola. Jesus nunca desiste de nós, Ele não desiste de você, até que nos tornemos terra boa, fértil, pronta, porque nós temos que produzir frutos, nós temos que estar fartos de pão, do pão da vida, nós temos que saciar a fome de toda a casa, a fome desse mundo tem que ser saciada, porque aqui tem um povo que é terra fértil, que produz, que dá frutos e que alimenta quem quisesse chegar. Essa é a nossa reunião aqui. Eu termino dizendo que nós fazemos com a palavra semeada em nosso coração, de nossa inteira responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Eu queria dizer para você, nós podemos cultivar e permitir que a palavra germine, ou nós podemos arrancar. Nós podemos deixar que o diabo leve embora. Nós podemos viver a palavra, ou nós podemos pisar nela. A decisão é nossa. Nós podemos aqui deixar ela florescer, frutificar, alimentar, mas nós podemos sufocá-la. É uma decisão nossa. Agora eu queria dizer para você uma coisa: se nós abrirmos o nosso coração para receber a semente lançada por aquele que não desiste de nós, porque Ele nos ama, se nós nos alegrarmos com essa ação da graça do Espírito Santo de Deus, que tudo que Ele quer é fazer, germinar essa semente que Ele está jogando no teu coração hoje, se nós deixarmos isso realmente germinar, se nós recebermos, se nós cultivarmos essa palavra com carinho, com respeito, com gratidão, nós vamos produzir frutos. Nós vamos ser considerados terra boa, terra fértil, terra pronta para fazer crescer o reino de Deus, que o Senhor semeou em nossa vida, e nós vamos ser fonte de alimento para muita gente. O Senhor quer salvar, o Senhor quer transformar a tua história de vida, o Senhor quer fazer de você algo diferente daquilo que era, por isso Ele veio e semeou. Por isso Ele veio e lançou a semente. Vai frutificar? Vai mudar tudo? Não sei. Você entende que não depende só de Deus? Lógico que é Ele semeando, mas depende do solo. Depende da nossa parte, como eu sempre digo aqui para você. Então eu quero que você tome posse. Porque talvez a pergunta que nós temos que fazer aqui agora é: em que estágio nós estamos nessa jornada, sim ou não? E aqui é uma pergunta do Espírito Santo de Deus para cada um de vocês, e cada um responda para si. Em que estágio? Eu fiz essa para mim. Em que estágio eu estou nessa jornada? Onde é que eu estou nessa relação com a palavra de Deus? Porque, querido, essa reflexão é nossa, mas da parte de Deus, pode ser que nós tenhamos esquecido aquilo que Ele ministrou. Pode ser que a palavra veio e a gente não quis nada com ela e o diabo roubou. Pode ser que a palavra veio e nós deixamos sufocar, ou deixamos ela, sei lá, ela morreu, ou queimou, porque estava vazio, não me aprofundei. Talvez ela foi sufocada porque Jesus ensinou e eu estava preocupado com as tantas coisas que eu tenho lá fora. E eu saí daqui e fui lá cuidar do que eu tenho lá fora. E a palavra ficou, talvez. Mas o que mais me constrange, e eu queria que te constrangesse também nessa manhã, é que Ele não desiste de você. Ele não desiste de nós.
E por isso Ele vem, e Ele continua semeando a semente no nosso coração, amém? É pura graça, é pura misericórdia. Não é porque nós não merecemos, não merecemos nada. Mas eu melhorei, mas eu já não vou mais no boteco. Ótimo, está pronto? Não, a boa obra que Ele começou, Ele vai concluir. E por isso a palavra vem, e por isso nós temos que galgar etapa, e melhorar, e crescer, até que um dia nós sejamos fonte de alimento para esse mundo. Nós sejamos terra frutífera, fértil, cheio do que ter para oferecer, e transformar a vida de todos que estão ao nosso lado, em nome de Jesus. Ele não desiste de nós, amém? Você está constrangido? Você compreendeu essa palavra? Ei, fala para mim, você compreendeu essa palavra? Nossa, que amenzinho de churuca. Se você entendeu, diga glória a Deus. Se você não entendeu, venha falar comigo, nós vamos conversar dela de novo. O Senhor está aqui nessa manhã, porque Ele disse: eu comecei algo na tua vida e eu não parei ainda, não acabou, não está pronto não, eu vou continuar semeando, porque eu quero que você se aperfeiçoe, até aquele dia em que perfeito eu vou levar você para morar comigo, porque eu te amo. Aí Jesus não volta, sabe por quê? Nós estamos ainda nos estágios, caminhando, e Ele não volta mesmo, porque Ele vem para buscar os que estão perfeitos. E o que Ele tem feito enquanto Ele não vem? Semeado, jogado sementes. Ele tem enchido a terra de sementes da palavra maravilhosa, que tem poder para curar, transformar, salvar, e fazer desse lugar um lugar muito mais digno, mais justo, porque é o que Ele pretende, um lugar onde o reino de Deus é a medida. E se você recebeu essa semente nessa manhã, eu quero que você aplaude o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, fica de pé, se alegre nessa manhã. Tem um Deus aqui querendo, querido, nos chamar cada vez mais e mais e mais e mais para si, em nome de Jesus. Glória a Deus. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Glória a Deus. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz vida traz, e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz, tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, Jesus. Senhor, nós queremos orar ao Senhor nesta manhã, e a nossa oração é de gratidão, tão somente gratidão. Gratidão porque diante do Senhor nós recebemos da parte do Teu Espírito, Pai, esse amor que a gente não consegue mensurar na nossa cabeça.
porque é um amor que, apesar de nenhum merecimento, tem nos amado de uma maneira tão extraordinária que não desiste de nós, e por não desistir, nos envia a sua palavra, a fonte de vida, a fonte de oportunidade de transformação, de mudança, de novas histórias, de guarda, a fonte de onde brota toda a solução para tudo que há lá na nossa casa, a tua palavra, Pai. Nós estamos gratos, alegres, felizes nesta manhã, porque o Senhor não desistiu de nós e tem falado, o Senhor tem semeado em nossa vida. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra, dita dia após dia sobre nossa vida, como oportunidade de sermos aquilo que o Senhor viu em nós. Todas as possibilidades que o Senhor enxergou em nós, aquelas que nem nós víamos. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, e nós te agradecemos nessa manhã, porque apesar das nossas obstinações, das nossas durezas, das nossas desculpas e das nossas ansiedades, o Senhor não tem desistido, e o Senhor continua semeando. Obrigado, Deus, pela obra que o Senhor começou, mas acima de tudo, obrigado porque o Senhor vai continuar ela até aquele dia perfeito. Obrigado, Senhor, porque dia após dia nós temos visto esse teu desejo de nos aprimorar, de nos melhorar, de fazer de nós, Senhor, homens e mulheres que realmente tenham para oferecer nesse teu reino, homens e mulheres que tenham frutos vistosos para alimentar aqueles que passam fome e sede. Obrigado, Senhor. Obrigado porque dentro de nós o Senhor tem construído algo. No nosso interior a tua palavra tem construído valores, princípios. A tua palavra tem feito de nós fonte de vida. Dentro de nós tem jorrado fontes de água viva, o teu Espírito que sacia a sede deste mundo. Obrigado, Senhor, por sermos isso que a tua palavra tem feito de nós. Nós te agradecemos com alegria, esse teu amor que não permite que o Senhor desista, que persiste, que vai até o fim, Senhor, e que tem olhado lá na frente para aquilo que nós nos tornaremos. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos por esta manhã, por essa compreensão que o Senhor nos deu. A minha oração, Deus, é que a tua igreja possa receber esse teu amor, se analisar e entender que já está muito melhor, mas que o teu melhor é muito maior do que nós imaginamos, e o Senhor tem muito mais para nos dar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu fazer infinito e maravilhoso, pela tua misericórdia infinita, que jamais sai de nós, porque o Senhor é misericordioso, Pai. E por isso estamos aqui de pé, recebendo a tua palavra, sabendo, Deus, que o Senhor veio aqui neste lugar, porque vida é o que o Senhor tem para todos nós, felicidade é o que o Senhor planejou para cada um de nós, o teu povo. Nós oramos agradecidos ao Senhor nesta manhã, pelas oportunidades, orando no nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Diante da tua palavra, nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.